Olá, gente, tudo bem? Espero poder mais uma vez encontrá-los bem, com saúde, se cuidando. Como sempre, a gente tem trazido essa mensagem aqui para podermos cada vez mais, superar esse momento. Evitem aglomerações, sempre trago esses conselhos, Se sair de casa, use máscara, sempre álcool em gel. E se chegar a sua hora, tome a vacina, que a vacina é que vai nos salvar, ou pelo menos que vai nos ajudar de forma mais firme e segura durante esse processo que estamos vivendo. Eu sou Rafael Rolim, sou arte educador, brincante, pesquisador da cultura popular e professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Arte. Projeto este aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Então estamos aqui mais uma vez nesse encontro, nessas nossas aulas aqui, falando sobre o nosso folclore, falando sobre a nossa cultura, falando sobre as possibilidades que as nossas matrizes, estéticas e culturais, essas matrizes, quando eu digo, são referências, são possibilidades de que a gente possa ir adentrar esse Brasil profundo, esse Brasil que tanto tem de riqueza, aí não só as riquezas naturais, como os nossos parques, florestas, mares, rios, lagoas, mas também esse patrimônio dessa riqueza cultural, dessa riqueza artística, que a gente vem trabalhando aqui ao longo das nossas aulas. E aí, mais uma vez, faço sempre essa retrospectiva, Estamos aí numa trajetória de estudos da cultura popular, de pesquisa da cultura popular, e pesquisa essa que a gente vem desenvolvendo há pelo menos uns 20 anos e que a gente tem trazido aqui para vocês pequenos fragmentos, dos nossos encontros. Cada aula a gente traz uma determinada manifestação, expressão, ou mesmo grupo artístico, cultural, que tenha relação direta com o nosso folclore, com a nossa cultura popular. E aí passeamos pelo reisado, pelos bois, pelos bumba meu boi, pelos maracatus, pelo coco, pelas bandas cabaçais, pelas cirandas. E assim a gente foi caminhando e vai caminhando, para pensar essa cultura popular, como diz inclusive o nosso nome do nosso projeto, que é falando de minha história, minha vida, da possibilidade da arte, da cultura romper com determinados preconceitos, que a nossa sociedade ainda tem, aí preconceitos esses de toda forma, inclusive preconceito cultural, que esse é muito comum, na nossa sociedade ainda hoje, o que para nós é algo lamentável, porque a gente bem sabe o quanto que é potente, e o quanto que é importante as pessoas saberem da sua cultura, viverem a sua cultura, entenderem a cultura do outro, como eu venho falando, não tem nenhum lugar do mundo que não tem uma cultura. Você pode até não reconhecer, ou não compreender, ou não entender, ou não conseguir enxergar aquela cultura, mas ela existe ali. Não existe um povo, uma comunidade, uma sociedade, um agrupamento de pessoas que seja, desde que os homens aí, saíram das cavernas de alguma forma, até mesmo nas cavernas havia-se uma cultura. E aí você facilmente comprova isso com as próprias pinturas rupestres, que a gente encontra nas cavernas e grandes paredões rochosos. Aí temos aqui no Brasil uma infinidade
de referências, né? Tendo ali a Serra da Capivara, lá no Piauí, como principal referência, né, dessa pintura, que é essa pintura rupestre que a gente chama, que eu falei lá no começo, nas primeiras aulas, até mostrei um card, procura lá nas primeiras aulas, lá no YouTube do Instituto Chico Mota, que você vai entender um pouco mais sobre essa arte. Então, querendo dizer com isso que todo lugar onde tiver gente reunida, né, tem gente que fala é um pedaço de terra e um mói de gente, né? Que é como a gente diz aqui no Ceará, um mói de gente é um bocado de gente, é um punhado de gente, um mói é um punhado, né? Ou seja, onde há algum tipo de agrupamento de pessoas, sempre haverá cultura. E aí você pode gostar ou não gostar, entender ou não entender, mas que ela existe, ela está em tudo que a gente faz. E eu quero trazer essa aula de hoje para a gente passear um pouco sobre essas referências a partir do encontro passado, né, que a gente falou sobre o samba de roda. E aí eu quero trazer as variações, por exemplo, que esse samba de roda, a partir desse lugar da cultura que eu estou trazendo nessa introdução, de que todo lugar tem uma cultura, de que todo povo tem sua cultura e que a gente às vezes não consegue reconhecê-la, quero fazer essa reflexão a partir então do encontro passado, a partir desse lugar, desta manifestação, né, que é o samba de roda, e aí mais definidamente o samba de roda baiano. No encontro passado falamos sobre o samba de roda baiano, mas também a partir do recôncavo baiano. E agora a gente vai tentar expandir um pouco mais, alargando esse conceito de cultura, né, para pensar essas possibilidades que a arte e a cultura, atrelado a um processo histórico, pode construir. E aí eu trouxe a referência do samba de roda a partir dos grandes sambadores e sambadeiras, né? Falei muito de Dona Dalva, falei um pouco do recôncavo dessa região, né? Desse lugar geográfico, falei um pouco dessa Bahia de Todos os Santos ali que agrega. Eu vou voltar, sair do recôncavo e vou voltar para a capital, para que a gente possa entender também um processo migratório que houve ali, ou seja, muitos trabalhadores, agricultores, pescadores e, claro, sambadores e sambadeiras saíam muito. Esse trânsito é muito comum até hoje, né, entre o recôncavo e a capital Salvador. E nesse trânsito muita coisa aconteceu nesse processo histórico. E aí é nesse processo que a gente vai trabalhar um pouco nesse encontro de hoje, que é essa referência, que esse samba, que talvez ele apareça de uma forma mais rural no recôncavo, né, com elementos referentes àquela região. Aí, como eu trouxe também a coisa dos instrumentos, né, do instrumental, né? Se você vai um pouco mais para o interior, você vai ter mais os instrumentos percussivos. Quando você vai chegando mais para perto da capital, você já vai ter mais os instrumentos melódicos. Porém, a viola, sempre uma grande companheira, eu diria, aí dos sambadores e sambadeiras, porque a viola é esse ponteado que a viola dá, que vocês vão reconhecer, talvez, esse ponteado, que parece até ter uma distância, mas se vocês forem escutar essas músicas mais recentes, né, como por exemplo o Chiclete com Banana, o grupo El Chan, que são mais recentes, você vai entender um pouco dessa pegada por exemplo, da viola e do cavaquinho, né, que é muito clássico, né, no caso o violão e também o cavaquinho mais na capital. E aí essa influência desse recôncavo, desse samba de roda, né, que eu falei que tem dois tipos, né, o samba de roda corrido e o samba chula. A mistura desses ritmos, né, dessas especificidades, né, desses estilos, melhor dizendo, vai chegar na capital de alguma forma, por esse trânsito que eu falei, porque as pessoas andam, circulam, seja para passear, seja para trabalhar, para comercializar algum produto. Isso é uma característica muito forte no Nordeste, no Brasil como um todo, mas principalmente eu identifico isso no Nordeste. Isso não foge à regra na Bahia,
que é o lugar onde eu estou falando, não daqui, mas da ideia de cultura no nosso encontro de hoje. E essa referência ela vai chegar e vai influenciar, por exemplo, a criação dos blocos afros, né? E aí quando eu falo dos blocos afros, pensando nessa cultura popular da Bahia, né? Aí a gente pode remeter diretamente aí ao próprio Olodum, né? O Olodum como uma referência nacional, e inclusive no próprio nome do ritmo que o Olodum divulga no Brasil e aí também no mundo, né? Talvez seja o grupo que tenha seja a maior referência da Bahia nesse sentido. Ele vai falar exatamente do nome do ritmo como samba reggae, né? Ou seja, a palavra samba já aparece inclusive não apenas como essa referência cultural, mas específica no ritmo tocado, né, pelos aqueles tambores ancestrais, que o Olodum de uma forma resgata isso a partir dos anos 80, inclusive, que é quando surgem esses blocos, e o Olodum como essa principal referência. Mas não só o Olodum, se você for procurar aí no YouTube, dá uma olhada ali no Google, quem está nos assistindo, né? Quem quiser aprofundar um pouco mais, aí você vai encontrar uma série de outros grupos que tem uma influência muito forte na cultura desse axé music, dessa música baiana, que bebe lá no samba e que se transformou numa cultura popular que extrapolou a Bahia, né? Virou uma cultura popular quase que nacional. O axé music, lá com a Daniela Mercury, né? Tanto também com o Olodum, mas com o Chiclete com Banana, com aqueles grupos que são mais conhecidos, né? Hoje, Ivete Sangalo, a gente vai ter uma referência. Então a gente tem um leque gigantesco de grupos afros, né? Que aí, bebendo um pouco mais dessa fonte do samba de roda que eu trouxe no encontro passado do Recôncavo, temos aí o Malê de Balê, que é um grupo muito tradicional, que fica a sua sede lá em Itapuã, né? Que é um bairro de Salvador, que tem a famosa praia de Itapuã, da música, né, que foi composta lá pelos nossos grandes músicos, né? Entende? Então, você for mais para o centro da cidade de Salvador, no bairro do Curuzu, que aí é o bairro mais populoso e que se identifica como o maior bairro negro do mundo fora da África. É o maior bairro que se considera de população negra do mundo fora da África, fora do continente africano, é o Curuzu. E lá no Curuzu, que é um bairro da cidade de Salvador, encontra-se também a sede de um outro bloco que tem também essa referência da cultura do samba, mas também da cultura do batuque baiano, que é o Ileaê. E aí vocês conhecem também pela mídia, no carnaval, né? Eles têm uma maior evidência, esses blocos que tem essa influência que eu estou trazendo. Então o Ileaê, que tem lá como seu grande criador o vovô do Ilê, né? O vovô do Ilê foi a pessoa que talvez tenha maior importância na constituição desse bloco e também na sua manutenção, né? Porque a grande dificuldade desses grupos do nosso folclore, da nossa cultura popular, não é só criar, porque saber criar eles sabem muito bem, esses mestres, né? Esses grandes anciãos, né? Que são da cultura popular, sabem diversas técnicas, né? Diversos saberes e fazeres. O mais difícil é fazer a manutenção disso ao longo do tempo. E o Ileaê tem essa história, né? De muitas décadas de trabalho, de muitos carnavais animando aí o povo, não só baiano, mas brasileiro e também do mundo inteiro. E aí você pode também ir para outras referências dessa mesma estética musical que eu estou falando, ligada ao samba de roda, né? Que é o araqueto também, que é outro bloco tradicional da cidade de Salvador, que também desfila nos carnavais, né? Então, assim, se a gente for perceber toda essa relação que se dá na cultura brasileira, é uma relação
que ela se mistura muito com os espaços geográficos, né? Variando de lugar para lugar, mas também estéticos, né? Se inspirando em determinada musicalidade, né? Se inspirando em determinada influência musical que eu estou trazendo, né? Aqui o samba de roda, que vai influenciar e é influenciado também pela capoeira, né? Que eu também trouxe no encontro passado. E aí é a partir dessas influências que a cultura brasileira vai se constituindo. Pois é, gente, como eu estava falando dessa influência, né, desses lugares, dessas culturas e dessas artes que vai constituindo, de alguma forma, o que a gente tem enquanto uma cultura popular brasileira, né? A gente tem aí uma referência, por exemplo, na música popular brasileira, né, que chama MPB, que aí nós temos uma grande variedade, né? E se você pegar a MPB, você vai encontrar na Bahia toda essa referência que eu estou trazendo aí do samba de roda, da capoeira, dos blocos afros, né, do Olodum, do Araqueto, desses grupos mais tradicionais, né, e também desses grupos mais recentes, que aí você pode pegar esses grupos que a gente vê no carnaval, como essas bandas, né, Chiclete com Banana, Banda Eva, que formam aí um estilo, né, que foi denominado aí no começo de música baiana, mas depois de axé music, que é o que eu estou trazendo um pouco dessa referência dessa cultura que ela é universal, porque em todo canto ela pode estar, ela é também uma cultura local, né? Ela tem a sua sede muitas vezes ali ligada, né, àquela comunidade, né, àquela cidade, aquele grupo, e isso é que faz, né, essa mistura dessas influências é que faz da nossa cultura ser essa cultura rica, né, e que consegue dialogar com diversos artistas. Aí eu trouxe também a importância da referência, né, do Gilberto Gil. Se você pegar a musicalidade do Gilberto Gil, a obra do Gilberto Gil, é uma obra que você vai encontrar diversas influências do Brasil todo, mas também uma forte influência dessa Bahia, desse recôncavo. Se pegar o Caetano Veloso, também muito próximo, né? Como eu falei, inclusive em um outro encontro, o próprio Caetano Veloso nasce, né, no recôncavo baiano, na cidade de Santo Amaro, junto com a sua irmã Maria Bethânia, né? Ou seja, a gente tem aí ícones que bebem direto dessa fonte que eu estou trazendo para vocês, que é um pouco dessa influência que o samba de roda teve e tem até hoje nessa musicalidade que é baiana, mas que também extrapola a Bahia e ganha de alguma forma o Nordeste e o Brasil, e a gente sabe que essa importância, através até inclusive do grupo que eu citei, o Olodum, extrapola os limites do nosso país, e aí é uma música, é um ritmo que o mundo inteiro, né, se a gente perceber, o mundo inteiro conhece a batida, né, do Olodum, né? É a mesma coisa que os tocadores do samba tradicional falam, né? Você conhece o grupo pela batida da viola do violeiro, pela chamada no cavaco, às vezes também pela capacidade, né, e o talento dos seus percussionistas. E aí, se você for atrás dessa questão também dos percussionistas, a gente vai inevitavelmente, falando de Bahia, de samba e dessas influências, chegar num outro mestre da percussão, num outro mestre que é o Carlinhos Brau, que aí também é outro que a gente tem mais contato, né? Porque está mais na mídia, né? Porque está mais em evidência, né? De alguma forma ele conseguiu se colocar
e colocar sua musicalidade, seus ritmos, a partir de um trabalho desenvolvido com o grupo, que também tem essa mesma influência que eu estou dizendo do samba de roda, que é a timbalada, né? A timbalada nasce também desse caldeirão, né? Ela surge também dessa grande mistura, né? Das influências dos ritmos de matrizes africanas, né? Como os candomblés, né? Os terreiros, a capoeira, o samba de roda, né? E todas as outras influências que a gente vive, que qualquer cidade como uma capital, né? Estou falando de Salvador, né? Dos grupos majoritariamente de Salvador, né? Timbalada, todos esses que eu citei são de Salvador. E enquanto isso se misturou e criou essa qualidade, essa quantidade de grupos, ritmos, musicalidades e estéticas, né? Quando eu digo essas estéticas, eu não estou falando da beleza, né? Eu estou falando da estética enquanto sentir, né? Porque aí tem uma curiosidadezinha da palavra estética, né? A gente vê muita palavra estética associada a um conceito de beleza, né? Do belo, e tem uma relação com essa referência, né? Que aí vai lá remeter aos gregos, né? A beleza grega, né? Mas na realidade a palavra estética, né, vem da palavra estesis, que é do latim, que origina a nossa língua, inclusive portuguesa. E estesis é o sentir. Tanto é que quando a gente toma uma anestesia, anestesis é não sentir. A gente toma uma anestesia para não sentir a dor. Então a anestesia é para não sentir. A estesia é para sentir. Então estética vem dessa palavra, vem desse lugar do sentir. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando você escuta um samba de roda, quando você escuta um bloco como um Olodum, ou escuta uma timbalada, ou escuta um reizado, ou escuta uma ciranda, você sente. E é esse sentimento que tem a ver com o que eu estou tratando enquanto estética, né? Essas matrizes estéticas e culturais que eu falei no início da nossa aula, que compõem, né, esse grande Brasil, esse Brasil profundo que eu também já comentei. E quando eu falo esse Brasil profundo, eu estou falando desse Brasil mais amplo, que vai desde a capital lá, né, das capitais, a gente está, né, tem no Ceará, Fortaleza, né, na Bahia, Salvador, mas do Brasil profundo ele vai também para esses pequenos lugares, para essas pequenas comunidades. E muitas vezes dessas pequenas comunidades que saem grandes referências. E aí já citei o exemplo, né, lá de Santo Amaro da Purificação, uma cidade pequena que tem 20 mil habitantes, nasceu, né, o Caetano Veloso, que de alguma forma hoje é conhecido no mundo inteiro. E é isso que eu estou trazendo enquanto influência. E a música lá do samba de roda que ele ouvia faz parte da sua composição também, né? Faz parte da sua estética musical, né? Que é importante para a gente se ater aqui nessa nossa conversa. E aí, para ir de alguma forma arrematando o nosso encontro de hoje, falar um pouco mais sobre essas influências e como isso, de alguma forma, foi também forjando, né, foi também criando o que a gente denomina aí como essa música baiana, essa musicalidade, né, que vem desses ancestrais. E aí tem um grupo que me remete aqui como uma curiosidade, mas que é muito significativo para falar dessas influências e misturas, que é um grupo também de rua, também de influência percussiva e também de influência do samba e do samba de roda baiano da capital de Salvador, que é o Filhos de Gandhi. E aí por que eu trago também o Filhos de Gandhi? Além da importância do Filhos de Gandhi, um grupo que tem mais de 50 anos de atuação em Salvador, sai todo carnaval, vocês devem já ter ouvido falar ou ter visto, eles saem, é um grupo majoritariamente de homens, né? Hoje tem também as Filhas de Gandhi,
mas inicialmente eram só os filhos de Gandhi, que eram só homens. Eles saem com colares de conta, vestidos de azul e branco, tem também um turbante na cabeça, né? Então eles saem paramentados com aquela vestimenta. E por que eu estou trazendo filhos de Gandhi? Porque olha só a importância dessas trocas culturais, né? Mahatma Gandhi, um grande ativista político pela paz do mundo, né? Lutou lá na Índia, ou seja, lá no continente, lá na Ásia, né? Outro continente, no continente asiático, distante milhares de quilômetros dessa Bahia, e a influência que esse homem, né? Esse grande lutador, esse grande mártir da luta política internacional, né, por conta desses trânsitos culturais, vai dar nome a um bloco de carnaval inspirado na cultura africana, afro-brasileira, inspirado no candomblé, inspirado no samba de roda, na Bahia de São Salvador, na terra, né, de São Salvador. Para entender como as coisas, né, podendo dar esse exemplo, para arrematar a nossa conversa de hoje, esse exemplo é muito significativo para isso, para a gente perceber que, como eu estava falando, é o local, né, aquele lugar, mas também antenado, né, com o universal. Isso é parte da nossa cultura e da cultura dos povos, né? Todo povo tem, de alguma forma, a sua cultura, né, como eu já falei, mas esses trânsitos, eles, desde que o mundo é mundo, ele ocorre, ele acontece. É claro que em determinados momentos mais, em determinados momentos menos na história. E hoje em dia, com todas essas facilidades aí tecnológicas, né, todas essas facilidades que a gente diria aí, de comunicação à distância, né, por esse motivo, inclusive, estamos aqui, né, assistindo, né, eu falando aqui, vocês assistindo aí, é exatamente fruto dessa revolução que houve, né? E isso facilita esses trânsitos, e isso possibilitou, inclusive, o aumento dessas trocas, desses cruzamentos, né? Dessas circularidades que se encontram, né? E isso vem cada vez mais se potencializando na nossa sociedade mais moderna. É óbvio que se a gente for olhar lá para trás, né, a dificuldade de comunicação, né, se você mandasse uma carta de São Paulo para o Ceará, há 100 anos atrás, demorava 6 meses para chegar. Hoje, essa carta nem existe mais. Hoje, por uma mensagem, você escreve no celular, ela demora milésimos de segundos para chegar no celular da pessoa lá em São Paulo, de lá para cá. Então, para você ver, né, de alguma forma, como a gente também vem evoluindo nesse sentido, e toda essa evolução tecnológica, com certeza, influencia diretamente na cultura e na cultura popular, porque a cultura popular, o nosso folclore, não está engessado, né? Não está numa redoma, né? Não está desplugado de tudo isso, né? Hoje em dia, os mestres e mestras da cultura, com suas limitações, né? Todos têm já um celular, né? Ou tem alguém na família que tem um WhatsApp, já sabe mexer, né, num aplicativo, né? Já consegue se comunicar, e isso vem reverberando na nossa cultura como um todo e, consequentemente, na nossa cultura popular. Então, esse era o recado, né, do nosso encontro de hoje, que eu queria trazer, dessa influência do samba na cultura, né, e dessa cultura se refazendo na constituição desses grupos e desses blocos de tradição afro-brasileira, que são os blocos afros, que vai gerar uma musicalidade que hoje conhecida como Axé Music, mas que é uma música brasileira, que é uma música nossa, né, nordestina, e que faz parte da nossa cultura popular, dos nossos saberes e fazeres ancestrais, e que, querendo ou não, isso de uma forma ou de outra propaga e mantém a nossa cultura viva.
É isso que eu queria trazer, agradecer mais uma vez, dizer para vocês que nossos vídeos, nossas aulas ficam lá no canal do Instituto Chico Mota, lá no YouTube. Procurem lá a oficina Grupo Folclórico, que a gente vai estar lá com todo um acervo de videoaulas para que vocês possam assistir. Para quem já vem acompanhando, muito obrigado, estou sempre aqui à disposição. Para quem está chegando agora, o recadinho é esse: procura lá os vídeos anteriores, dá um clique lá ativa o sininho para quando postar um vídeo novo, chegar uma aula nova, você ser informado. E até um próximo encontro, e a gente desejando sempre que se cuidem, fiquem bem e que a gente possa sair melhor dessa do que a gente entrou, certo? E que eu acredito muito que é por meio da arte e da cultura que também a gente pode, de alguma forma, encontrar caminhos para que a gente seja melhor cada vez mais e a cada dia. Um abraço e até logo. Tchau, tchau.